tarde a todas e a todos. Primeiramente, agradecer a Milene Alves por sempre nos acompanhar nesses seminários. Vou fazer uma breve apresentação. A professora é professora universitária, trabalha em diversos projetos internacionais e nacionais e se dedica à história global do trabalho. É autora de diversos livros e artigos pertinentes sobre esse tema e penso que dispensa mais sobre o que faz. Tem um trabalho incrível nessa área e, portanto, passo a palavra à professora Raquel. Depois de terminada a comunicação da professora, abrimos para uma ronda de conversas, se assim puder ser. Portanto, obrigada. Obrigada eu, Pamela. Agradeço muito e queria cumprimentar a todos. Sejam bem-vindos. Eu queria chegar às greves e ao sindicalismo hoje, e a palestra é sobre isso. Eu prometo que não me vou alongar muito no passado, mas primeiro talvez começar por dizer em 5 minutos como é que nós chegámos aqui. O sindicalismo em Portugal vai nascer, sobretudo na segunda metade do século XIX. Eu não creio que ele tenha origem nas associações mutualistas, isso é um debate para termos mais tarde, como é vulgarmente dito. As associações mutualistas têm um caráter de entreajuda. O sindicalismo nasce fundamentalmente da greve e da paralisação do trabalho. E o grande salto do sindicalismo em Portugal é a Comuna de Paris, em 1871, e uma conjugação de fatores internacionais, que são a crise de 1866, uma revolução, pode ser uma revolução ou uma revolta, há um debate em Portugal sobre isso, contra a cobrança de impostos de 1868 em Portugal e Espanha, e daí vai nascer a fraternidade operária e, sobretudo, ligada à fraternidade operária, retroalimentando-se, uma onda de greves em que, desde essa data, a greve veio para ficar em Portugal como uma palavra moderna e profundamente permanente. Portanto, os sindicatos nascem associados à ideia fundamental de paralisação da greve. A rigor, eu concordo aqui com o professor Marcel van der Linden, no seu livro Workers of the World. Sindicatos que não fazem greve ou que não têm essa possibilidade não podem ser considerados sindicatos. São associações que têm outro tipo de caráter. Depois desse período, eu vou dar aqui uns grandes saltos históricos, nós vamos ter uma onda nas primeiras 2 décadas do século XX. Portanto, vai haver uma construção permanente das associações mutualistas, até de algumas cooperativas, pouco bem sucedidas, não muito bem sucedidas, e há um movimento sindicalista que é particularmente forte nos Estados Unidos, na França, na Itália, na Espanha e em Portugal, que é o sindicalismo revolucionário, que vai ser muito forte nas primeiras 2 décadas do século XX, até à década de 30, dir-se-ia que em Portugal a última expressão desse movimento é o levantamento da greve geral de 1934, que se dá a par da greve geral nas Astúrias, já enquadrada na Revolução Espanhola, e, segundo alguns autores como o Ralph Darlington, o sindicalismo revolucionário vai ter depois expressão também na Revolução Chilena de Allende, na Revolução dos Escravos em Portugal e na Revolução Polaca de 1981. O que é que caracteriza o sindicalismo revolucionário? O sindicalismo revolucionário é caracterizado, portanto, isto para dizer, há, no fundo, uma corrente sindical reformista que se consolida na Europa na segunda metade do século XX, e a par disso há uma corrente do sindicalismo revolucionário que se consolida nestes países que eu referi, que não existem todos, é mais forte nuns do que noutros, é mais forte nuns setores do que outros. O principal expoente deste sindicalismo revolucionário é o Industrial Workers of the World, dirigido por Eugene Debs. Bom, o sindicalismo revolucionário, enquanto que o sindicalismo reformista, cujo exemplo clássico são as trade unions inglesas, caracteriza-se por uma forte componente de negociação e tem um caráter muito nacional, o sindicalismo revolucionário caracteriza-se pelo seu internacionalismo e muitas vezes diz que é político, que não é verdade, é profundamente político,
mas a ideia era que o sindicato, ele próprio, não representava uma corporação económica, portanto, um setor económico ou corporativo, mas um embrião de uma nova sociedade. No sindicalismo revolucionário vai haver uma grande amplitude de partidos, nomeadamente de correntes igualitaristas. O anarquismo tem muito peso, mas não é exclusivo. O bolchevismo vai ter muito peso no sindicalismo revolucionário e outras correntes. Bom, porque é que eu fiz este grande apanhado para chegarmos aqui? Na sequência da derrota da Revolução Espanhola e da vitória do nazifascismo, que vai ser também a consolidação do Estado Novo português, o Estado Novo é um Estado, naturalmente, que nasce para garantir a incorporação da força de trabalho disciplinada, proibindo partidos e sindicatos, e institui um modelo corporativo. Marcelo Caetano vai ser um dos maiores estudiosos do modelo corporativo, que é a ideia de um corpo uno na nação que não tinha interesses antagónicos, que não havia interesses antagónicos entre o capital e o trabalho. E vai buscar essa ideia, fundamentalmente, à teoria, obviamente, a doutrina da Igreja, que está plasmada na Rerum Novarum da última década do século XIX, que é uma resposta da Igreja à luta de classes protagonizada pela ascensão dos movimentos socialistas. Bom, isto para dizer que o sociólogo Alan Beer faz uma divisão que a mim me parece muito importante, que eu creio que ele foi buscar a Trotsky, embora não o cite, que eu me recorde, que é, em geral, nós podemos falar de um sindicalismo antes da Segunda Guerra Mundial e de um sindicalismo depois da Segunda Guerra Mundial. O sindicalismo depois da Segunda Guerra Mundial é um sindicalismo cuja marca fundamental é a época do imperialismo, em que os sindicatos, a sua resposta fundamental é de coesão com as suas burguesias nacionais e, portanto, procurar melhoramentos para as classes trabalhadoras num quadro de organização nacional e de defesa do crescimento económico da burguesia nacional, de um capitalismo regulado, mas avesso a um internacionalismo operário que significasse um embate com o Estado. Portanto, a grande divisão é qual a relação que os sindicatos têm com o Estado. É aí que o Alan Beer vai buscar o sindicalismo revolucionário como um exemplo do sindicalismo, o último sopro de sindicalismo que teria se enfrentado com o Estado no século XX. Depois há um debate que podemos ter aqui na fase de perguntas e comentários, naturalmente, sobre se a natureza da organização sindical é uma natureza essencialmente nacionalista e reformista, e, portanto, que procura uma conciliação e uma negociação entre capital e trabalho, ou se os sindicatos podem ser germes de processos de luta que tenham algum grau de enfrentamento ou ruptura. Podemos ter longamente esse debate. Eu, na minha História do Povo na Revolução Portuguesa, procurei fazer isso sobre os sindicatos e as comissões de trabalhadores. Bom, para chegar rapidamente aqui à atualidade, dizer que em Portugal vigorou o período da Revolução, é marcado por um período de dualidade de poderes, em que o protagonismo das organizações de trabalhadores é feito através das comissões de trabalhadores, que têm uma estrutura completamente diferente dos sindicatos. Portanto, a Comissão de Trabalhadores funciona por estrutura plenária e mandatos revogáveis. Os sindicatos funcionam por democracia representativa e delegação. Embora, mesmo na Revolução Portuguesa, tenha havido modelos híbridos, nomeadamente, e isso tem a ver, obviamente, com as características políticas das direções, quer das comissões de trabalhadores, quer dos sindicatos. Muitas vezes, quando as direções eram ganhas pela chamada extrema-esquerda nos sindicatos, os sindicatos ganhavam uma forma de organização muito semelhante à das comissões de trabalhadores, um funcionamento regular em plenário, etc. Portanto, isso mais uma vez, eu volto à discussão anterior, não tem só a ver com o tipo de organização, tem a ver com o tipo de política também. Quando a Revolução é derrotada,
a partir do 25 de novembro e paulatinamente nós vamos ter um modelo de sindicalismo que passa por um modelo de sindicalismo fundamentalmente assente em 3 grandes setores: a CGTP, o GT, que vai sair de uma ruptura no movimento Carta Aberta, que é criado, hoje em dia a investigação é inequívoca em relação a isto, a partir da social-democracia alemã. Por acaso, digo-vos isto em primeira mão, porque ontem estive com um quadro que ajudou a criar a UGT em Portugal sueco, dos sindicatos suecos sociais-democratas, e os suecos eram contra a divisão da UGT e da CGTP. Achavam que devia-se disputar os sindicatos da CGTP por dentro. Não sabia fiquei a saber dessa curiosidade, mas enfim, a vertente alemão ganhou, há o movimento Carta Aberta, e há um sindicalismo que é ainda herdeiro da Revolução e do protagonismo que as ideias da esquerda marxista, revolucionária ou radical ganharam durante esse período e que vai ficar plasmado, o centro era a Lisnave até à sua derrota na década de 80. Com a crise de 81 a 84, há e aqui já entro para ir rapidamente nesta palestra que estou aqui a procurar fazer convosco, que é, eu penso que o marco histórico do Portugal contemporâneo eu situo em 2: a derrota da Lisnave em 1986-87 e 2008. Para mim, esses são os 2 divisores de águas para compreender o sindicalismo contemporâneo. A derrota da Lisnave vai ser, na minha opinião, algo muito semelhante ao que aconteceram aos mineiros em Inglaterra, ou seja, era preciso derrotar o setor mais radical e combativo do sindicalismo para impor o modelo de concertação social. E, portanto, toda a discussão na altura que passava por um sindicalismo, o da UGT, na altura nós ainda tínhamos uns setores médios não totalmente proletarizados nos serviços públicos, nos bancários, nos professores, que ainda conservavam alguma autonomia, e eles vão ser a grande base da UGT, e a CGTP vai sobretudo ficar com o meio operário e técnicos com menos qualificação. De qualquer maneira, gostava de referir que nessa altura nós chegámos a ter taxas de sindicalização de perto de 70% da força de trabalho. Hoje é 9% no setor privado e 18% no setor público. Portanto, agora, como é que isso aconteceu? Na minha opinião, aconteceu. Eu escrevi esta história em 2 livros, um chamado Quem Paga o Estado Social em Portugal, Rupturas agora não me lembro bem do título do meu artigo, mas chama-se Rupturas e Conflitos Sociais em Portugal, qualquer coisa deste género, e o outro chama-se Segurança Social, Estado e Trabalho em Portugal. O livro tem o mesmo título, são os 2 da Bertrand. Bom, o que eu acho que aconteceu foi que a derrota da Lisnave, e para derrotar a Lisnave foram 3 anos de salários em atraso, e foi uma ausência de apoio das centrais sindicais. Houve operários da Lisnave que se suicidaram, houve inquilinos da Lisnave que os apoiaram até não pagando as rendas, crianças que foram mandadas para os avós para sobreviverem. O conflito da Lisnave tem sido relativamente apagado, mas a derrota da Lisnave foi fundamental para a adesão de Portugal à União, à então CE, uma vez que a maioria do povo português não era então favorável à adesão de Portugal à CE, e a derrota da Lisnave foi fundamental para criar um modelo que vai ser imposto pelo quadro de adesão de Portugal à União Europeia e da Espanha e da Suécia em 95, em todos os países, que é um modelo que eu passo sucintamente a explicar as suas características. É um modelo de substituição de uma força de trabalho fixa por uma força de trabalho flexível chamada precária, e, portanto, é um modelo da criação de um exército industrial de reserva, em que o desemprego é o regulador da força de trabalho. Para se conseguir fazer isso, não só se derrotou os setores mais combativos, como se cooptou muitos setores, garantindo, nomeadamente na banca, nas telecomunicações, nos portuários, em vários setores operários, indenizações e pré-reformas, sendo que os que saíam eram substituídos por força de trabalho precária.
Também faz parte da adesão de Portugal e dos outros países à União Europeia a chamada TSU, e, portanto, uma agregação de facto entre impostos e contribuições sociais, garantindo aquilo que é o início do assistencialismo, portanto, o fim paulatino de políticas universais de Estado Social por políticas assistenciais que são cada vez mais focalizadas. Vamos assistir neste período à substituição de políticas em defesa do pleno emprego, que era a bandeira da social-democracia nos anos 70, por políticas de subsídio de desemprego, de tal maneira que é instituído e generalizado a partir dos anos 80 o subsídio de desemprego, e depois, a partir do final dos anos 90, os chamados programas sociais compensatórios. Tudo isto, obviamente, visava dar resposta à pobreza, à miséria, alcançada com a crescente precarização da força de trabalho. Isto teve efeitos estruturais, obviamente, em toda a sociedade portuguesa, na minha opinião, que eu tentarei elencar. O primeiro é que as políticas, e atenção que isto é feito antes da queda da União Soviética, e portanto eu não subscrevo a tese de tantos de que o fim dos direitos na Europa começou com a queda do Muro de Berlim. De facto é a crise de 81-84 e a ausência de resposta à crise de 81-84 que vai significar esta transformação do modelo social-democrata clássico baseado no pleno emprego e num pacto social, pelo fim do pacto social, que curiosamente dá início à concertação social. Na verdade, a concertação social tem significado, sobretudo, a fixação de um salário mínimo que serve de azimuth para todos os trabalhadores, sendo que esse salário mínimo é, desde há mais de 20 anos, abaixo do mínimo. Portanto, neste momento, aquilo que é a fixação do salário mínimo é uma pressão real para os salários se manterem abaixo da reprodução da força de trabalho. A concertação social também é o sítio onde se negocia os programas assistencialistas. São muitos, eu não tenho aqui como citar, desde rendas a eletricidades, à formação profissional. Portanto, antes dos anos 80, se as empresas paravam, assumiam os custos, porque os trabalhadores eram fixos. Agora estes trabalhadores vão para a formação profissional ou vão ser pagos pela Segurança Social, etc. Para vocês terem uma ideia, os programas das políticas, chamadas políticas ativas de emprego, já ascendem em alguns países, incluindo Portugal, entre 1,5% a 2% do PIB. E é da Segurança Social e do bolo da Segurança Social que vêm estes programas. Portanto, os trabalhadores acabam por estar a pagar o seu próprio desemprego e a sua própria gestão do desemprego. Bom, isto levou também a que grande parte da esquerda, eu diria esmagadoramente, tenha assumido o assistencialismo como bandeira e, portanto, não a ideia de transformação social, do fim da exploração, do embate com o Estado, mas a ideia de estender os subsídios de desemprego, estender os programas sociais compensatórios, aumentar a proteção às famílias pobres, etc. O que teve como consequência aquilo que eu diria, que eu chamaria, que aliás um colega meu chamou, o elogio dos subalternos. E, portanto, aquilo que era uma crítica da esquerda às más condições de vida passa a ser uma espécie de elogio das franjas mais marginais e pobres da sociedade. E, curiosamente, muitas vezes vem acompanhada de uma crítica àquilo que seria uma dita aristocracia operária ou trabalhadores que manteriam os privilégios, que foi uma escassa força de trabalho que saiu que conseguiu não ser precarizada ou não ter as suas condições de vida fortemente degradadas. Bom, a partir de 2008, este modelo entra em ruptura profunda, desde logo porque a Segurança Social começa a esgotar-se, não por causa do envelhecimento, isso é obviamente uma ideia falsa, a produtividade aumentou muito para compensar o envelhecimento. O que se passa é que, evidentemente, aqueles que se reformaram nos anos 80 aceitando as indenizações e as pré-reformas, reformaram-se a ganhar o triplo do que ganha um trabalhador precário. E quem está reformado com 2.000 não pode ser sustentado por quem está a ganhar 700. E é nesse
nesse balanço desigual entre trabalho ganho e o salário diferido no tempo, que é a reforma, que nós assistimos a esta insustentabilidade da segurança social. Em 2008 dá-se outra nova questão muito importante, que é portanto, eu já falei da segurança social, outra questão que eu queria dizer era da precariedade. Agora esqueci-me, eu falo sem notas e depois esqueço, mas eu já vou parar. Portanto, eu estava a dizer que em 2008 nós temos o problema da insustentabilidade da segurança social. Já sei. Nos últimos 30 anos, em sede de concertação social, os salários reais ficaram congelados. Não só ficaram congelados em sede de concertação social, devo dizer que isso é um padrão europeu, que também tem a ver com a entrada da China no mercado de trabalho. Com a entrada da China no mercado de trabalho, duplicou a força de trabalho à escala mundial, e os países europeus têm um congelamento real dos salários. Em Portugal, na verdade, nós temos mais do que congelamento real dos salários, nós temos uma degradação efetiva dos salários. A resposta dos sindicatos a isto foi, cada vez mais, que se pagassem bem as horas extraordinárias. O que aconteceu até 2008, quando essas horas extraordinárias foram cortadas para metade, salvo erro. Isso gerou uma resposta da parte dos trabalhadores, foi aumentarem as horas extraordinárias ou assumirem uma dupla e uma tripla jornada, ao ponto de, desde então, mais de metade dos portugueses trabalhar até 70 horas por semana. Generalizou-se eufemisticamente chamada elaboração contínua, em que os trabalhadores deixam sequer de ter turnos regulares e são obrigados a trabalhar ao sábado e ao domingo, sendo que o trabalho ao domingo, para vocês terem uma ideia, o trabalho por turnos, a primeira greve bem-sucedida em Portugal contra o trabalho por turnos foi em 1849, nos metalúrgicos ali da Rua da Boa Vista, e a instituição do descanso obrigatório ao domingo é do início do século XX. Nenhuma destas coisas hoje está assegurada a uma população crescente da força de trabalho portuguesa. Esta combinação, aquilo que se chama na psicodinâmica francesa a sobrecarga, que é uma dissociação entre o corpo e a mente, na verdade as pessoas não conseguem trabalhar mais, e aqui Portugal distingue-se dos outros países europeus porque a situação é muito mais grave em termos de horas de trabalho. O que acontece é uma dissociação entre o corpo e mente que faz com que os trabalhadores estejam exaustos. Generalizam-se palavras que os trabalhadores nem conhecem muito bem, como burnout, desgaste, exaustão, etc., porque as horas são incompatíveis. Bom, tudo isto levou a precariedade generalizada, o facto dos sindicatos terem sistematicamente negociado ao longo destes anos que os mais velhos mantinham os direitos e os mais novos não, afastou os trabalhadores precários dos sindicatos, a concertação social afastou os trabalhadores em geral dos sindicatos, porque, enfim, é mais do que claro em vários estudos internacionais que as taxas de sindicalismo crescem quando há períodos combativos e greves bem-sucedidas, e isso raramente tem acontecido em Portugal. Junta-se a isto um aumento sistemático do horário de trabalho e uma perda real do poder de compra, de tal maneira que as pessoas foram abandonando os sindicatos ao ponto de nós hoje termos uma queda, e isso é muito parecido também noutros países europeus. As taxas de sindicalização, tirando na Bélgica, onde os sindicatos gerem os fundos de desemprego, e na Escandinávia, que manteve direitos, embora com flexi segurança e outras questões também muito assistencialistas que eu não tenho aqui tempo de desenvolver, há uma quebra de taxa de sindicalização geral. A partir de 2008 surge um sindicato em Portugal, que é o Sindicato dos Estivadores, que surge com uma direção em que o seu principal dirigente tinha estado na greve de Liverpool. A greve de Liverpool é uma greve de 96-97, em que se impõe, fruto das reformas de Margaret Thatcher, que não há trabalho protegido nos portos. E em Liverpool acontece uma coisa que é os trabalhadores precários entram em greve e os trabalhadores fixos recusam-se a ir trabalhar em solidariedade com eles.
Isso vai gerar uma greve internacional, com bloqueios de barcos, de navios no norte do Atlântico, inclusive nos Estados Unidos e no Canadá. Essa greve vai dar origem a um filme do Ken Loach chamado The Flickering Flame, e vai dar origem a uma ruptura na principal estrutura, na maior associação sindical mundial, a toda poderosa ITF, que vai gerar o IDC. Essa experiência, que eu não tenho tempo de desenvolver, mas que no IDC vão-se criar, há várias lideranças trotskistas e ainda do maio de 68 e da luta contra a guerra do Vietnã nos portuários, que são suecos, são espanhóis, são australianos e são norte-americanos, vão ter uma profunda influência na liderança do Sindicato dos Estivadores em Portugal, que vai organizar os trabalhadores precários como se fossem trabalhadores fixos. Portanto, embora formalmente não tenham os mesmos direitos, eles vão ser englobados nas lutas do sindicato, no fundo de greve dos sindicatos, e toda a luta deles abrem uma greve quase por tempo indeterminado, que diz que se entrar um trabalhador precário, todos os fixos param. Isto levou a uma simbologia também muito combativa contra o governo de Passos Coelho. É um sindicato que aparece a dizer fazemos greve até o governo cair, e, portanto, já com uma questão política claramente envolvida, e esse sindicato vai ter muita influência na construção de outros sindicatos, como seja o de motoristas de matérias perigosas, o STASA da Auto Europa, o STOP de professores, um sindicato do metro, então formado também sob influência do sindicato dos estivadores, o SIL, e vai ter influência, na minha opinião, não só nos sindicatos novos que surgem, que são quase todos rupturas da CGTP, mas também da UGT, como vai ter, como é também o caso de um sindicato do Norte ligado à manutenção ferroviária, como é o caso do SIAP, que é um sindicato, sobretudo, que tinha alguma influência do Bloco de Esquerda e que também surge de uma ruptura com a CGTP neste período, e, portanto, nós assistimos, na minha opinião, àquilo que se chama, aquilo que é um sindicalismo, cujas características são... Bem, aqui as características são muito diferentes, na verdade. Eu ia dizer são... Nós temos aqui sindicatos que surgem de um movimento de base, quase uma rebelião de base contra as estruturas sindicais tradicionais que assinaram a elaboração contínua. É o caso do Sindicato dos Motoristas de Matérias Perigosas. Surge através de redes sociais, num plenário, e contra a elaboração contínua, e criam a partir daí um sindicato dos motoristas de matérias perigosas, cuja resposta, como vocês sabem, vai ser a requisição militar da greve. Portanto, o governo de António Costa da Geringonça vai requisitar militarmente estes trabalhadores e impedi-los de fazer greve. Surgem sindicatos dos enfermeiros novos, num movimento de base, que tem umas características muito parecidas já, portanto, da mesma maneira que se popularizou a ideia de que os estivadores tinham alcançado direitos por causa do fundo de greve, muitos destes sindicatos vão recuperar isso, nomeadamente o dos enfermeiros vai fazer um fundo de greve público, o que tem influência, na minha opinião, a partir do que se passava em Portugal, mas também do estrangeiro, uma vez que nas primeiras 2 décadas do século XXI há grandes greves de enfermeiros no Canadá e nos Estados Unidos, sobretudo protagonizados, maioritariamente trabalhadoras femininas, que têm subscrição pública. Essa greve, na minha opinião, vai ter uma liderança política na forma da ordem dos enfermeiros, mas não é uma liderança real, oficial e concreta, porque o movimento é gigantesco e abarca os trabalhadores em quase todo o país, que fazem uma greve em que fazem um fundo de greve para os trabalhadores do bloco operatório, que é a partir de onde as administrações fazem a gestão dos fundos mais importantes, portanto, do financiamento mais importante dos hospitais.
Este tipo de greves, que é parar em parte, tornou-se também, estendeu-se entretanto a outros sindicatos, como é o caso hoje do Sindicato dos Funcionários Judiciais, que é um sindicato independente, ou como foi o caso do sindicato da CP, dos maquinistas, perdão, o SMAC, em que as greves cada vez mais são greves, há um padrão aqui, aí sim há um padrão, que é as greves já não são feitas à quinta e à sexta-feira como um fim de semana prolongado, são greves que muitas vezes envolvem plenários, que é o caso dos motoristas de matérias perigosas, ou da Auto Europa, o novo sindicato STASA, esse já com uma liderança estratégica mais consistente. Portanto, o sindicato da Auto Europa nasce contra a elaboração contínua, que é contra o trabalho obrigatório ao domingo, e também já se amplia a outros setores que não só a Auto Europa. E eu estava a dizer que o padrão é, parece-me que estamos a assistir a um padrão, que é aquele que o STOP fez nos últimos 6 meses, que é fazer uma greve que tenha o menor custo possível para os trabalhadores e prejudique o mais possível o setor de produção. No caso dos funcionários judiciais, a greve é aos atos contabilísticos e às diligências. No caso da CP, era frequentemente às horas de ponta. No caso, ia dizer outro, no caso do STOP, era uma greve que envolvia os funcionários, os técnicos de educação e os auxiliares de educação, e também era uma greve às primeiras horas da manhã, nas escolas das crianças mais pequenas, garantindo que depois os pais não poderiam trabalhar. Portanto, tratam-se de greves cujo padrão é um padrão, atenção, que é um padrão bastante defensivo, não é uma palavra que eu gosto muito, mas é um padrão sobretudo para recuperar o poder de compra e recuperar, e é uma greve muito contra a exaustão, e portanto, aliás, esse termo foi utilizado nomeadamente pelo Sindicato dos Enfermeiros, mas são greves, quer dizer, não são greves que visam ganhar mais do que se tem, mas perder menos do que se tem perdido, para ser mais precisa, não é? Não são greves a exigir uma diminuição uma diminuição da idade da reforma, aumentos superiores à inflação. São greves que têm uma situação muito defensiva. Eu vou terminar, porque senão é muito chato para vocês ouvirem tanto tempo seguido e deixar-vos para perguntas, mas dizer que parecem greves que se caracterizam muito mais pelo fim do pacto social e, portanto, a concertação social, embora exista formalmente, ela neste momento não tem uma expressão social real, e aquilo que tem uma expressão social real em Portugal, e que me parece agora, desde 2013 até hoje, já se pode afirmar com consistência, são greves cuja o centro da greve não é a estabilidade do Estado ou do regime, mas uma defesa muito incipiente, devo dizer, dos direitos dos trabalhadores. Parece-me que nós estamos a assistir aqui a uma mudança de paradigma que veio para ficar e que depois, claro, sindicato a sindicato tem muitas diferenças entre si que eu não tenho aqui tempo de analisar, mas em geral trata-se de movimentos, uns com mais experiência, outros com nenhuma experiência, que têm também uma relação muito grande às redes sociais. Para vos darem uma ideia, a greve do STOP é uma greve que os professores, não do STOP, chamam, e o STOP tinha meia dúzia de sindicalizados na altura, tinha 100 ou 200 sindicalizados. Os professores chamam nas redes sociais a uma votação nos blogs para quem é que votava a greve por tempo indeterminado, e a greve por tempo indeterminado é votada nos blogs e o STOP assume que a vai fazer se essa foi uma decisão dos professores. E neste momento o STOP terá perto de 3.000 associados e é um sindicato que mudou completamente, vamos lá ver se de forma consistente ou não, isso é outra discussão, o panorama do que tinham sido a forma dos professores
de lidarem com o governo e com o Estado. A mim parece-me que essa é a questão fundamental, por isso é que eu comecei por ela. Há aqui uma nova relação com o Estado e com o governo, de, digamos assim, uma espécie de retorno à luta de classe e não à concertação social. Muito obrigada pela vossa atenção e eu estou, obviamente, disponível para qualquer esclarecimento, crítica, pergunta. Muito obrigada, professora Raquel. Portanto, abro as inscrições. Se alguém tiver algum comentário ou pergunta, que levante a mão e faça, e os demais podemos fazer pelo chat, que fica mais fácil. Queria agradecer a sua oportunidade de ouvir a Raquel. Achei muito interessante toda essa resenha do movimento sindicalista. Muito obrigado pela oportunidade, espero participar de outros. Obrigada. Boa tarde a todos e boa tarde à Raquel. Eu já tinha dito boa tarde, mas está bem. A relação da Raquel requer, de facto, alguma acuidade, e não, porque há várias questões que, de facto, devem ser equacionadas. Portanto, a questão da guerra, da Segunda Guerra, o sindicalismo até à Segunda Guerra e depois da Segunda Guerra, isso é uma questão importante. Já não vou voltar para trás. Digamos, a análise da situação em Portugal, nomeadamente ela focou a Lisnave. Eu estou de acordo em parte com a questão da Lisnave. Portanto, um enredo ou não, o que é certo é que, de facto, os trabalhadores estiveram em 3 anos, 1 ano e meio sem receber. Iam recebendo aos bochichos, aqui e acolá. Portanto, a questão da Lisnave é extremamente importante, porque isso marca, de facto, um corte na situação portuguesa. Não sei se paralelo ou não com o 25 de novembro, mas o que é certo é que a seguir ao 25 de novembro havia que, de facto, parar, digamos, aqueles que se opuseram, digamos, no pós-25 de abril e que, digamos, ajudaram a construir o Estado Social entre aspas. Os direitos sociais dos trabalhadores em Portugal devem-se em grande medida a 2 grandes setores, foi a Lisnave e foram os trabalhadores bancários. Os trabalhadores bancários e a Lisnave são, para mim, os 2 expoentes máximos daquilo que se conseguiu no nosso país a seguir ao 25 de abril. A questão da carta aberta, digamos, também requer uma análise especial, porque a carta aberta foi escrita ao meu lado, portanto, foi feita ao meu lado, nos sindicatos bancários. Portanto, e foi a partir daí que ela foi desenvolvida em termos mais gerais para dentro da CGTP, na altura. Portanto, naturalmente que o PS ali fez uma série de situações, porque portanto, era contra a esquerda dentro do Partido Socialista, uma certa medida, que tinha dirigentes sindicais e dirigentes das comissões de trabalhadores, e, por outro lado, para destruir, digamos, toda aquela camada de militantes que, digamos, que se vinham opondo, digamos, à política do Mário Soares. Digamos, nos sindicatos bancários, por exemplo, o Delmiro Correia, num dado momento, diz ao Mário Soares: não estou de acordo com isso e não farei isso. Não sei se o Delmiro Correia ainda é vivo, mas o que é certo é que isso se passou. Mas há outros que são vivos e que podem testemunhar este tipo de situações. E Mário Soares, digamos, foi ali encurralado, daí que a carta aberta teria que ser obrigatoriamente. Quem está de acordo, digamos, compraram toda uma série de militantes e dirigentes que se deixaram comprar, fizeram-lhe imposições de imposamentos no próprio Estado, e os outros que não estiveram de acordo, expulsos, pura e simplesmente. Portanto, há uma questão, digamos, que é preciso aprofundar ainda essa questão da carta aberta. Portanto, eu estou de acordo, digamos, que a Lisnave foi um processo para impor a flexibilidade. Portanto, e a Lisnave, digamos, foi de facto essa situação, foi a partir da Lisnave, foi, digamos, imposta, penso eu, sem ter, digamos, analisado muito essa situação, a flexibilidade em Portugal, tanto mais que na Lisnave, digamos, toda a política que o MEL desenvolveu
era para impor a flexibilidade, porque eles diziam que a empresa, se não fosse flexível, não era viável. Portanto, eu tenho uma análise feita sobre isso, que vai sair brevemente. Portanto, em relação às greves defensivas e greves ofensivas, eu penso, é uma discussão porque as greves normalmente são sempre defensivas. Os trabalhadores não fazem greves ofensivas, penso eu, é uma questão que se discute, porque, digamos, os trabalhadores vão sempre em defesa de algo, estão sempre na defensiva, e é a partir daí que as greves são feitas. Portanto, isto digamos, são digamos, momentos de uma grande discussão que seria necessário e que será necessário desenvolver. Eu fico por aqui, obrigado. Obrigada, José Santana. Passo a palavra ao José. Ora, boa tarde. Eu agradeço a intervenção da Raquel. Acho que, no geral, concordo no geral com ela. Há vários momentos históricos que são importantes caracterizar. Portanto, ela caracterizou um conjunto deles que acho que foi importantes e que foram determinantes na vida portuguesa. Há aqui alguns fatores que é necessário vermos. Por um lado, antes do 25 de Abril, qual foi aquilo que se pretendeu fundar como sindicalismo em Portugal, e depois do 25 de Abril, na continuação da Revolução, muitas das conquistas que foram assumidas não foram só, e particularmente os sindicatos, mas foi a grande movimentação e ofensiva do movimento operário, conseguiu impor um conjunto de direitos que, de outra forma, elas não era possível conquistar, e inclusivamente as contradições que se notaram na Revolução, muitas delas foram por imposição do movimento operário nessa altura, contrariamente, muitas das vezes, até ao próprio PCP, como todos saberão. E, portanto, esse foi um fator dinâmico e de grande amplitude, e que muitas vezes as comissões de trabalhadores, como é sabido, tiveram um papel bastante relevante, porque não só as comissões de trabalhadores, como outras comissões que tinham de saneamento que foi feito nessa altura, de perseguição contra os fascistas que ainda permaneciam até nas diversas empresas, e que se impuseram toda essa dinâmica. Pronto, o 25 de novembro, toda a gente sabe que foi o recuo, que foi e que foi o esmagamento de todas as conquistas, que paulatinamente, 1979 marca-se o fim daquilo que se chamou reforma agrária, e a partir daí toda a dinâmica foi da burguesia portuguesa, foi para nos amarrar à comunidade europeia, e a partir dessa altura também se procurou a tal flexibilidade. Já agora é curioso ver que nessa altura da Legisnave, onde se começou a impor, o patronato português começou a impor os chamados pactos sociais, em muitas das empresas foi a tentativa de vergar todo o movimento operário aos chamados pactos sociais, que era aquilo que depois na política se veio chamar os chamados pactos de regime. Os pactos sociais foram a grande tentativa de concertação social, que à altura não havia, mas de concertação dos interesses entre o operariado e a burguesia. É aquilo que começou a se desenvolver para a entrada na comunidade europeia. É lógico que aquilo que se chamou, que tu chamaste aí a flexibilidade, foi a altura em que eles também impuseram, além dos pactos sociais, a tentativa da chamada flexibilidade e polivalência, que foi um grande debate também no seio do movimento operário aqui em Portugal, e que começou, na realidade, a impor aquela flexibilidade em todos os aspectos de trabalho, de profissões, etc., que a burguesia e o capital quiseram impor a partir daí. Dá-se, e acho que é um momento importante, o problema da crise do petróleo em 70, e depois, em 80,
com toda a imposição do neoliberalismo e com as consequências, como foi a Inglaterra em relação ao esmagamento dos sindicatos, e isso teve consequências em todo o mundo e, particularmente, depois também isso repercutiu-se aqui com os diversos governos e as diversas imposições. Muitas delas foram indo mais lentamente que outras, mas isso foi aquilo que a burguesia foi impondo até à entrada na Comunidade Europeia, e depois da entrada da Comunidade começou-se a impor os seus ritmos. Aparece então depois o problema da CGTP e da UGT, e uma perda de força já aí. Depois começa a haver uma perda de força por parte das comissões de trabalhadores, por imposição até dos diversos sindicatos, particularmente da CGTP, que quer substituir os sindicatos, as CTs pelos sindicatos pura e simplesmente, e começa a esmagar, e basta ver quantas CTs hoje existem em termos nacionais. Pronto, depois não vou estar concordo com muitas das coisas que foram ditas, há diversos percursos, tenho escritos em alguns. Há uma data que é importante nós fixarmos também neste panorama que a Raquel não referiu, que acho que é importante, que foi também, para além de 1986, que começa a ser a imposição de uma maior precariedade, já vinha do tempo do Mário Soares com os contratos a prazo, mas a precariedade começa-se ainda a instalar mais a partir de... e o individualismo nas relações de trabalho, o individualismo na sociedade, particularmente por altura em que o Cavaco ascende ao poder. Isto vem de antes, mas acentua-se ainda mais nessa altura, e isso vai ter repercussões também, né, no problema da taxa de sindicalismo. Depois os diversos sindicatos, eu agora não tenho tempo para ver isso, para colocar sobre este problema. Queria só ir depois, passando por cima há uma nota que eu queria fazer, que era o problema da imposição em 2003 do primeiro Código de Trabalho. Esse problema também tem, além do problema da flexibilidade e segurança que a Comunidade Europeia impõe, que marca as diversas fases da precariedade, há o problema da contratação coletiva, e o 2003 é determinante em relação ao problema da contratação coletiva, que começa-se a degradar constantemente, até hoje estar numa ínfima representação em termos de contratação coletiva. Pronto, não tenho tempo para fazer, nem vou querer fazer agora mais análises nenhumas, só queria ir à parte final que tu referiste em relação a 2013, 2023, quando percebi que passámos para uma questão de defesa dos direitos dos trabalhadores. Eu não sei, eu tenho muitas dúvidas, até porque 2013 foi o problema da Troika, em 2011, 12, né? Foi a questão da Troika, e a Troika impôs, aí sim, diversas mutações na legislação de trabalho, agravou ainda aquelas que já existiam mais de 2003 com o primeiro Código de Trabalho, e 2000 com a Troika ainda agravou todas essas condições de trabalho, e não só, de direitos, de liberdades, inclusivamente, teve um agravamento substancial. Por isso tenho muitas dúvidas que a gente já tenha passado a fase da concertação social. Ou seja, o governo e a burguesia usa a concertação social para seu próprio benefício, para tentar, sem lutas, impor as suas regras e as suas dinâmicas. E isso é aquilo que nós temos a ver dos balanços que a gente pode fazer dos acordos de concertação social, aquilo que tem resultado para os trabalhadores durante este tempo todo. Tenho dúvida que a gente já tenha passado, não quero dizer quer dizer, como é usado tipo ioiô a questão da concertação social, conforme os interesses, como eu estava a dizer, não sei se a gente já passou uma fase de recuo completo para
uma ofensiva como a ofensiva que nós temos, que neste momento é de ofensiva, ou pelo menos de defesa dos direitos dos trabalhadores. Sim, a fase da defesa dos direitos dos trabalhadores é já em si uma situação recuada, porque a gente ainda não chegou o momento de poder passar a uma certa ofensiva, ou iniciar uma certa ofensiva. E este é um problema que se coloca neste momento. Por isso, acho que é determinante o problema do novo Código de Trabalho, da entrada da Troika, e agora, em 2023, nós não temos uma contraofensiva em cima da mesa, acho eu. No entanto, a Raquel poderá colocar melhor este problema, mas nós ainda julgo que não estejamos nesta altura de contraofensiva, porque há um problema que tem a ver com a construção ideológica em relação ao trabalhador desenvolver uma contraofensiva sobre um problema que se chama guerra e sobre um problema que se chama ofensiva contra os seus direitos em nome daquilo que se chamou o Estado Social. Essa ofensiva contra o Estado Social, chamando assim Estado Social, permanece ainda hoje, e a Europa está cada vez mais, com o seu Pacto de Estabilidade, com os seus semestres europeus, etc., a impor ainda mais a retirada de direitos aos trabalhadores. Por isso, e a gente ainda não passamos a uma fase de construção da resistência a essa situação. Espero não estar a ser muito pessimista, mas de qualquer forma julgo ser esta situação que nós temos nesta altura e que precisamos de construir aqui uma fase de contraofensiva à situação toda que estamos a viver e que sofremos ao longo destes tempos. Para já era isto. Muito obrigada, José. Não tendo mais ninguém inscrito, passo a palavra à professora Raquel para responder, para fazer considerações finais. Obrigada. Então, muito obrigada, antes de mais nada, pelas intervenções. Eu acho que foram aqui lembradas por ambos questões importantes, nomeadamente o Código de Trabalho de 2013. Eu realmente acho que é um marco. E é um marco que se vai juntar com a crise de 2008, digamos, numa situação explosiva. Eu gostava de vos contar que quando eu entrevistei um alto quadro do Grupo Melo, e portanto a entrevista está feita, que negociou depois no início dos anos 90 o fim da Lisnave, e eu lhe perguntei, porquê a Lisnave? E ele disse-me, queria que começássemos por onde? Pelos homens do lixo. E portanto ele disse taxativamente que, e depois desenvolve e diz, a Lisnave tinha que servir de exemplo para os outros trabalhadores. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que houve. Agora, há uma interpretação, por exemplo, porque é que o Otelo, quando anuncia que vai ser candidato às eleições, é preso justamente quando se está no meio da crise de 81-84, que é a maior crise da Europa de pós-guerra, inclusive para muitos autores maior que da década de 70, é a crise que leva à Revolução Polaca, e no meio da Lisnave. Portanto, eu acho que esta questão da Lisnave é central. Aliás, o pacto social que nasce na Lisnave, que é verdade, a concertação social, como foi aqui lembrado, antes de ir para o Estado, nasceu na Lisnave, tinha como um dos negociadores António Saraiva, que vai ser presidente da CIP, da Confederação Industrial Portuguesa, que como era trabalhador e não patrão, mas queria representar os patrões, dão-lhe uma empresa o Grupo Mel vai-lhe dar uma empresa de torneiras, se não estou em erro. Ainda hoje é ele que aparece como representante da Confederação Industrial Portuguesa a falar. Era um operário da Lisnave que vai conseguir a concertação social, depois, obviamente, dessa derrota que eu referi. Eu creio que, quando se fala do individualismo e se responsabiliza o individualismo digamos, o isolamento dos operários da Lisnave e esta transformação, também se pode pôr a questão, historicamente, de forma, digamos, mais dialética, ou seja, o individualismo leva a uma perda de solidariedade dos sindicatos, mas a perda de solidariedade dos sindicatos também leva ao individualismo, essa era a minha nota, ou seja, quando os dirigentes sindicais aceitam
e aceitaram muito. Não tenho dúvidas nenhumas que estas rupturas sindicais todas que eu referi têm todas como pedra de toque que os trabalhadores não confiam nos seus dirigentes sindicais e não confiam porque mesmo a revisão do Código de Trabalho de 2003 e mesmo as medidas do pós-Troika têm um teto em que os mais velhos não são afetados. Portanto, os sindicatos assumem como uma fatalidade a deslocalização para a China, a adesão à União Europeia e todo o neoliberalismo, esquecendo-se das suas responsabilidades aí. E esquecendo-se de uma nota muito importante. Quando se tratava dos dirigentes sindicais mais velhos, os direitos foram assegurados. E é isto que os trabalhadores mais novos e precários sentem e é isso que criticam. E é isso que levou a um grande descrédito no chamado sindicalismo tradicional, que não tem nada tradicional, na verdade é um sindicalismo neo-corporativo. É isso que caracteriza o sindicalismo a partir dos anos 80, portanto, é um sindicalismo de conciliação com o Estado, por isso é que se chama neocorporativo e a expressão não é minha, é mais ou menos aceite na sociologia. Por isso eu não gosto muito da ideia de impôs. Impôs significa, quer dizer, isto é sempre uma luta, que pode ser vitoriosa ou derrotada. Houve setores vitoriosos, mas não impuseram nada. O que houve foi derrotas. Claro que depois pode-se analisar se as derrotas são nacionais, são internacionais. Por exemplo, claramente, a deslocalização para a China está enquadrado numa derrota internacional, mas mesmo assim houve setores que conseguiram impedir, conseguiram manter direitos. Portanto, também é um bocadinho... o que eu penso é que não se deve ver isto como uma fatalidade, mas como um processo que tem condições internas muito específicas e importantes. Eu não diria que nós estamos hoje numa contraofensiva, mas acho que nós estamos hoje a viver uma situação que a mim me parece muito clara. É uma situação de ruptura da corda. Os trabalhadores não conseguem viver com os salários e os horários que têm. E a burguesia portuguesa não está disposta a ceder em nada, nem sequer no mínimo. Parece-me que isto é uma situação que abre uma época de grande confronto social. Vejam bem, os professores não estão em greve a lutar por salários acima do poder de compra ou por repor a idade da reforma nos 60 anos. O que, se estivessem, seria justíssimo do ponto de vista do que é a produtividade e a economia portuguesa. Eles estão em greve para receberem o trabalho que já fizeram. E nem isso a burguesia portuguesa, as classes dominantes, as classes proprietárias cedem. Então, quando nós temos uma situação em que os trabalhadores não conseguem viver com as condições que têm, e a burguesia portuguesa, fruto de se ter transformado numa burguesia rentista, parasitária, não está disposta a nenhum tipo de concessão, não acho que também seja específico da burguesia portuguesa, mas é mais grave na burguesia portuguesa porque é mais dependente, nós assistimos a situações que vão tender a um conflito social cada vez maior. Porquê? Porque justamente, como foi aqui apontado e bem, numa situação de guerra, de disputa interimperialista, de disputa entre empresas, de grande concentração de capital cada vez maior, e foi muito maior até depois de 2008. A luta por sobreviver das empresas é cada vez maior e tem repousado toda na quebra, inclusive da capacidade da força de trabalho biologicamente se reproduzir. E isso é um padrão não específico de Portugal, que é um padrão em França, é um padrão inglês, onde nós temos a população de Berlim, para vocês terem uma ideia, 23% é dependente dos programas sociais compensatórios. Há 23% da população de Berlim que recebe um rendimento mínimo que agora tem o pomposo nome de Bürgergeld, dinheiro do cidadão. E, portanto, nós caminhamos para grandes conflitos sociais, isso parece-me absolutamente claro. Não sei se já começaram, mas que isto é um sinal claro, porque vejam bem, qual é a experiência que estes sindicatos do chamado novo sindicalismo e as classes trabalhadoras têm feito aqui em França, na Inglaterra, na Holanda, onde houve várias greves até chamadas nas redes sociais, como a greve dos professores também começou nas redes sociais na Holanda. Qual é a experiência que as classes trabalhadoras estão a fazer? A luta por reformas mínimas através de meios tradicionais não está a resultar. Essa é a experiência. É isso que as burguesias europeias estão a dizer às suas classes trabalhadoras quando não cedem a nada. É este método
as reformas e as estruturas clássicas não são capazes de dar. Isto significa que a expressão disto vai ser outros métodos e outras lutas. Parece-me absolutamente óbvio. Obrigada, Raquel. Portanto, acho que podemos encerrar a sessão, se mais alguém tiver comentários a fazer, mas acho que tivemos aqui uma sessão muito interessante, com muitos pontos levantados e que com certeza traz tema para novos encontros. Portanto, Muito obrigada à Pamela, a todos pela participação e à Milene pela organização. pronto, tem aqui, o Tiago está perguntando se pode fazer uma última pergunta, se for um pouco Passa, breve, Tiago. acho que sim, portanto... Passa, claro. Obrigado, eu estive aqui à espera e depois acabei mesmo por decidir perguntar. A minha pergunta vem um pouco na ligação de uns tempos em que vivemos, que as lutas de classe parecem bastante generalizadas. Eu, por exemplo, moro na Suécia, estou muito atento à política americana e, apesar de os países estarem em diferentes fases de capitalismo, a luta de classe parece-me bastante igual. Por exemplo, agora em Estocolmo houve uma greve de maquinistas porque querem retirar o outro trabalhador que existe por cada comboio, que é o vigilante, e manter só uma pessoa a tratar todo o comboio. E faz-me lembrar muito de outras lutas que já vi na CP, em que uma simples greve de 2, 3 dias vira um ataque à sociedade, um ataque ao público e aos direitos das pessoas, porque trazem muitos conflitos internos. Apesar de a opinião pública, por exemplo, ser maioritariamente a favor dos grevistas. Mas a minha questão é, numa altura em que a luta das classes já não é tão diferente como poderíamos ver muitas décadas atrás, em que a escala da luta diferenciava bastante entre países. Por exemplo, na Suécia, durante grande parte do século XX, os direitos dos trabalhadores eram muito maiores que alguma vez em Portugal tivemos, mas mesmo assim, neste momento estamos numa Suécia em que as lutas dos trabalhadores parecem muito parecidas aos portugueses, apesar de noutra escala. A questão é o que é que falta e qual é o trabalho preciso de ser feito pelos movimentos ou pelos sindicatos para contrariar uma propaganda que existe já há muitas décadas que tenta destruir os valores dos sindicatos e a força dos sindicatos. É a educação, é uma questão de mudar a opinião pública. É a minha opinião. Tiago, desculpe, não sei se posso responder. Claro que sim. Tiago, antes de mais nada, obrigada. E obrigada também pelo testemunho que nos traz da Suécia. Eu não tenho acompanhado tanto o caso sueco, mas é um sintoma, de facto, penso, daquilo que eu referi anteriormente. Eu posso lhe dar a minha opinião sobre isto, não é? Eu acho que o que falta, eu acho que todos os dirigentes sindicais deviam voltar a perceber o que é que foram os sindicatos do século XIX. Uma das coisas, parece-me que 2 coisas essenciais que faltam é os sindicatos aparecerem não só com a defesa dos seus interesses económico-corporativos, que são corretos, não é? São absolutamente corretos, defender salários, defender horários de trabalho, defender, aqui chama-se o fator, que é ter uma outra pessoa a trabalhar nos comboios. Penso que é o fator usava-se no metro, não sei se nos comboios por acaso usava-se outro termo, mas revisor, sim, mas eu penso que falta aos sindicatos abraçarem a defesa de um outro modo de sociedade, para que as pessoas percebam que eles não estão só a lutar pelas suas condições de trabalho, estão a lutar para que haja mais emprego, para que haja mais estado social, para que haja melhores comboios, para que haja melhores horários, para que as pessoas sejam mais felizes no trabalho. E aí falta, quer dizer, como aos sindicatos de educação, os sindicatos de educação têm que discutir os currículos e a qualidade da escola efetivamente. Não é só dizer é preciso uma escola pública de qualidade e depois discutir os anos de serviço que devem ser pagos, que devem. Os sindicatos, aliás, ainda há países onde isso se passa. O Sindicato dos Professores, o ANES, no Brasil, discute nas suas páginas currículos, não discute só
Porque é que os currículos são discutidos pelo Estado? Porque é que o traçado da linha do metro é discutida pelo Estado? Porque os trabalhadores não têm nada a dizer sobre isso. Quer dizer, em Portugal o Serviço Nacional de Saúde não foi criado por decreto, foi criado em 74, 75, 76 e 77 pelos médicos em assembleias. A organização, o primeiro recrutamento de professores em Portugal é feito durante a Revolução num plenário gigantesco do qual sai uma comissão, quer dizer, portanto, eu acho que falta aos sindicatos se apresentarem-se como dirigentes da sociedade e não só como dirigentes de uma fração da sociedade. E esse, aliás, é um problema geral, diria eu, para se debater do ponto de vista das oposições de esquerda ou das oposições igualitaristas. Quando é que se apresenta um programa que é geral, que é universal, e não um programa que é fracional? Para conquistar, digamos assim, mesmo com, muitas vezes, uma linguagem que não consegue ser universal, uma linguagem, estou a dizer, um programa que não consegue ser universal, tem a simpatia das opiniões públicas, porque as pessoas respeitam, tendem a respeitar o que é o trabalho, ainda por cima depois de 2 anos de pandemia, em que toda a gente fala de trabalho essencial, e quando acaba a pandemia estas pessoas voltam a ser todas, e foram maltratadas também durante a pandemia, e de que maneira? A segunda questão que eu acho que faz falta, além do sindicato servir também para pensar a sociedade, o sindicato servir como um organismo democrático que discute a sociedade, porque vejam, é justamente o contrário do que se passa, porque estão sistematicamente o Estado e o Governo e os patrões a dizer: vocês estão aqui para discutir o contrato coletivo de trabalho. E os sindicatos devem responder: não, isso é um bocadinho do que nós fazemos, nós vamos fazer muito mais. Nós queremos discutir a sociedade, nós queremos discutir os destinos do trabalho. Eu acho que a outra coisa que falta aos sindicatos, muito, é a discussão do sentido do trabalho. Porque é que se trabalha, em que condições se trabalha, para quem é que se trabalha. Ninguém é feliz fazendo um trabalho inútil. Ninguém é feliz fazendo um trabalho em más condições. Ninguém é feliz quando o serviço que se presta é uma mentira porque se fez rápido. Um médico que atende mal um doente vai infeliz para casa. Um professor que não consegue ensinar o seu aluno vai infeliz para casa. Isso é uma mobilização subjetiva dos trabalhadores de que os sindicatos abdicaram. Quer dizer, a psicodinâmica do trabalho, a psicanálise, a subjetividade, o sentido ontológico do trabalho, o sentido filosófico do trabalho, é das coisas mais mobilizadoras que há das pessoas e foi completamente abandonado. Eu leio muitos jornais operários e sindicais europeus, que vou lendo por várias razões, e quase nunca há discussões sobre subjetividade. Quem são estas pessoas? O que é que elas sentem? O que é que elas querem da vida? É quase uma folha de Excel também, é como se a governação pelos números do Estado e das empresas opõe-se uma linguagem jurídica sem discutir os sentidos do que se faz. Eu estava há pouco tempo com uma fisioterapeuta que propuseram que passasse a ver o dobro dos doentes. E ela disse-me: eu não me sinto bem de eu vir para casa e tratar tantos doentes, porque eu não os tratei bem. Esta subjetividade é muito importante. E eu penso que os sindicatos não sabem conversar com os trabalhadores. Isso vê-se, aliás, nos textos, nos jornais políticos, as questões da subjetividade foram abandonadas. Pronto, isso seria a minha opinião sobre este assunto, mas que resulta, digamos assim, não só da minha visão do mundo, mas enfim, nós, apesar de tudo, já temos uns 7 anos de trabalhos, de estudos com os sindicatos, e eu noto muito isto. Sempre que nós falamos com os trabalhadores de base, eles querem falar connosco sobre o sentido do seu trabalho, e isso é muito mobilizador. Muito obrigada, Raquel. Portanto, eu agradeço a todas e a todos pela presença. Obrigado, Milene. Peço que vocês acompanhem a página do Centro de Estudos Globais. Sempre tem atualizações sobre os nossos e outros seminários organizados pelo Centro. E é isso. Uma boa tarde, um bom jantar a todos. E obrigada, professora. Obrigada, Pam. Obrigada, Milena. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Boa noite.